Questão 4, tópicos difíceis em físico-química, equilíbrio iônico da água, pH e pOH. Essa questão 4 agora, começam as questões onde você vai ter que calcular o pH sem ter a concentração de H+. Você terá que encontrar a concentração de H+, a partir dos dados fornecidos, para aí sim entrar na definição de pH e, consequentemente, calcular o pH da solução. O exemplo mais fácil é esse que nós estamos apresentando aí. Esse tipo de questão é o cálculo do pH a partir da concentração em mol por litro de um monoácido forte. O ácido nítrico é um monoácido forte. Como ele é um monoácido, ele só tem um hidrogênio ionizado. E a gente considera que o alfa, que é o grau de ionização dele, é de 100%. Então, tendo a molaridade do ácido, você vai ionizar o ácido para encontrar a concentração de H+, e isso vai ser muito fácil, porque ele se ioniza completamente, ele se ioniza 100%. Então, eu diria que a questão mais fácil, que é a primeira que nós estamos resolvendo nesse modelo, para calcular o pH quando você desconhece a concentração de H+, é quando você trabalha ou com ácido forte ou com a base forte, já que o grau de ionização ou de dissociação, no caso de uma base forte, é de 100%. Então a questão 4 nos pergunta o seguinte: calcule o pH da seguinte solução. Uma solução 5,2 vezes 10 a menos 4 mol por litro de ácido nítrico, HNO3. E ele dá aqui um logaritmo que você vai precisar. Quando você está na universidade, você tem a calculadora científica. Qualquer logaritmo que você precisar, você faz ali na hora. Quando você está numa prova que você não tem direito de usar a calculadora científica, qualquer logaritmo ali, ele vai ter que te dar condições de descobrir o valor daquele logaritmo que você necessita. No caso, ele está dizendo que o logaritmo de 5,2 na base 10 é 0,72. Então, vamos ionizar o ácido nítrico. O ácido nítrico, como é um ácido forte, ele se ioniza completamente. Eu coloquei aqui uma seta simples, não tem equilíbrio. Ele se ioniza completamente em H+, e NO3-, que é o nitrato. Eu poderia estar fazendo essa ionização de modo mais detalhado, colocando a água para no lugar do H+, produzir H3 ou mais, mas essa maneira simplificada é universalmente aceita. Então, agora você vai colocar aqui a molaridade do ácido, que é 5,2 vezes 10 a menos 4, e obedecer a proporção. Como a proporção entre o ácido e cada íon é de 1 para 1, então a molaridade do ácido vai ser a mesma do íon H+, e também a do nitrato. 5,2 vezes 10 a menos 4, 5,2 vezes 10 a menos 4. Então agora você já tem a concentração de H+. Com a concentração de H+, basta entrar na definição de pH para calculá-lo. É o que eu vou fazer. Então a concentração de H+, que eu preciso para calcular o pH, é 5,2 vezes 10 a menos 4 mol por litro. É, portanto, uma solução bem diluída. O pH é o logaritmo do inverso da concentração do H+. Vou substituir a concentração do H+, por 5,2 vezes 10 a menos 4. Esse 10 a menos 4 vai passar para o numerador positivo. Eu vou passar para o numerador só a potência de 10. O 5,2 ainda vai continuar no denominador. Foi isso que eu fiz. Eu passei para o numerador só a potência de 10, que agora ficou uma potência de 10 positiva, e o denominador 5,2. Eu vou precisar agora daquela propriedade dos logaritmos que você conhece muito bem. Você sabe que o logaritmo de uma soma a gente pode transformar num produto de logaritmos. E o logaritmo de uma divisão você pode transformar numa subtração de logaritmos. Eu vou precisar dessa propriedade. Então, o logaritmo dessa divisão aqui, ó, eu vou colocar o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Foi isso que eu fiz aqui. O pH vai ser o logaritmo do numerador, que é log de 10 a quarta, menos o logaritmo do denominador, que é o log de 5,2. Lembre-se que o log de 10 a quarta você sabe quanto é, porque a base é 10. Então, o log de 10 a quarta é 4. E o log de 5,2 ele deu na questão, que é 0,72. Então, o pH vai ser 4, que é o log de 10 a quarta, menos 0,72, que é o log de 5,2.
4 menos 0,72 dá 3,8. 3,28, desculpa. Então, o pH 3,28 é um pH bastante ácido. Né? pH menor do que 7 já é um pH bastante ácido. É um ácido forte, mas a solução está muito diluída, né? 10 a menos 4. Por isso que não deu também um pH tão ácido assim, a ponto de ser 1, 1,5, que seria um pH muito mais ácido ainda. Né? É um ácido forte, mas a solução está bastante diluída. Por isso que o pH deu ácido, mas não tão ácido como poderia dar. Lembrando que quando ele não diz a temperatura numa questão de pH, fica subentendido que é porque a temperatura é a temperatura ambiente, que é a temperatura de 25 graus Celsius. Consequentemente, eu posso considerar que a 25 graus Celsius, o pH mais o pOH é 14, porque o kW é 10 a menos 14. Então, se o pH é 3,28, o pOH, caso ele também pedisse, seria 10,72 para que a soma dê 14 a 25 graus Celsius. Ok? Então, está aí uma questão que nós conseguimos calcular o pH e o pOH a partir de uma solução de um monoácido forte. Eu diria que é uma questão aí de nível 0 para esses cálculos de pH que a gente está iniciando agora. Até daqui a pouco, com a questão agora muito semelhante, só que com uma base forte. Nos vemos daqui a pouco.